Se você é gestor comercial e perdeu clientes importantes nos últimos meses, esse vídeo ele pode ser importantíssimo para a tua carreira, porque nele eu vou te mostrar como empresas dos mais diversos setores, setor de agroindústria, agronegócio, tecnologia, saúde, farmacêutico, logístico e por aí vai, né? Todas as empresas que possuem um comercial ativo dentro dela perdem milhares de reais por não conseguirem enxergar a insatisfação do cliente naquele momento. E os clientes, eles dão sinais da insatisfação. Então, no final desse vídeo, você vai saber exatamente como nunca mais ser pego de surpresa por uma saída inesperada de um cliente. Olha, eu trabalhei por anos estudando comercial, sendo consultora de grandes, médias, pequenas empresas, e eu posso te garantir que boa parte dos gestores comerciais, eles sentem a mesma sensação no final do dia. Cara, eu não entendo. Esse cliente trabalhava comigo há 3 anos. Há 3 anos ele comprava de mim, ele não reclamava e simplesmente ele disse que encontrou um fornecedor mais barato e deixou de ser o meu cliente. E tu sabe qual é a verdade? O cliente, ele não cancela do nada. O cliente, ele te dá sinais. O problema é que os gestores não conseguem enxergar esses sinais, porque eles estão ali apagando fogo a todo momento. E aí acabam não lendo os sinais. Olha só esse número que eu vou mostrar para vocês. Ele foi retirado baseado de uma pesquisa da Confederação de Agricultura. Segundo análises, empresas do agronegócio, elas chegam a perder cerca de 18% da receita potencial por falhas na gestão comercial. Então, pessoal, vamos fazer uma continha rápida aqui comigo, só para a gente entender qual que é o impacto desses 18% dentro de empresas de pequeno e de médio porte. Tá? Só pra gente ter uma noção mesmo. Então vamos lá, olha só. A empresa pequena, a gente vai considerar que ela fatura cerca dos teus 3 milhões por mês, tá? E a empresa média, cerca dos teus 20 milhões. Pessoal, 3 milhões, considerando os 18%, são 540 mil de impacto na receita por não aproveitar o possível potencial que aquela empresa tem por falta de atenção no teu cliente. A empresa média, galera, 20 milhões de faturamento no mês, a gente considerar os 18% do estudo, a gente tem um impacto de 3 milhões e 600 mil por mês. Isso, pessoal, é um dinheiro que poderia estar sendo investido na empresa, pagando comissão para melhorar a equipe. E baseado em tendências de estudos da Sebrae, cerca de 67% das agroindústrias, elas não possuem controle dos teus indicadores comerciais. Estudos setoriais da ABIA, eles mostram que empresas elas podem aumentar em até 31% das tuas vendas no primeiro ano, a partir do momento que tu começa a ter controle de KPIs. 31%, galera. E isso é baseado em análises de mercado do setor. Então, se tu tá perdendo venda, pessoal, e não sabe o porquê, tu não tá sozinho. Mas também não precisa continuar assim. Então, é importante eu destacar para vocês, pessoal, que os números que eu tô trazendo aqui, eles são baseados em pesquisas abertas, nacionais, tá? Então, qualquer um pode ver e é adaptada para a questão educativa, certo? Mas é importante também ser dito que cada empresa possui o teu caso específico. Agora, deixa eu falar um pouquinho para vocês das dores que eu mais escuto. Das dores que eu mais escuto de gestores comerciais. E a dor número 1 que eu mais escuto dos gestores comerciais é: eu vivo no escuro referente aos meus clientes. Já escutei muito, né? Cara, eu tenho 150 clientes, mas eu não sei qual tá satisfeito, qual tá insatisfeito. Eu não sei quem tem potencial para comprar mais. E eu só descubro que o cliente tá saindo, que ele tá insatisfeito, quando ele já saiu, quando já aconteceu. Não tive tempo de tomar uma ação, porque já era tarde demais. Dor número 2 que eu mais escuto dos gestores comerciais: a minha equipe é uma caixa preta. Ou seja, não tem controle sobre a equipe. Tenho 4 vendedores, Gil, mas eu não sei quem tá trabalhando de verdade, eu não sei quem tá entregando o melhor resultado. Porque eu sei que tem um que visita 20 clientes por dia, e eu tenho um outro que visita 8. Um fecha 30% dos prospects, outro fecha 5%. E aí eu não sei se é competência, é carteira do cliente, eu não sei qual é o problema raiz. O que eu sei é que eu tenho vendedores que fazem mais visita, eu tenho vendedores que têm mais conversão de prospect, mas e os porquês? Como que eu posso melhorar isso dentro da minha equipe? Dor número 3. Os meus produtos são um mistério. Isso eu já vi muito. Eu tenho 100 produtos no meu portfólio, mas eu vendo sempre os mesmos 60. E eu não sei se os outros 40 não são vendidos porque a minha equipe não sabe vender, ou porque não é um produto de interesse daquele cliente, ou se é um produto que não tem demanda, né? E a quarta dor, que é a pior de todas, se é a que eu já ouvi aí, não vou dizer 100%, mas em 99,9% dos meus clientes é: Gil, eu só reajo, eu nunca consigo antecipar,
Eu tô sempre apagando fogo, resolvendo o problema quando ele já tá estourado. Toda segunda-feira é uma surpresa. O cliente cancelou a compra, o vendedor saiu, o concorrente baixou o preço e eu vivo apagando incêndios. Deixa eu te contar como é o dia típico desse gestor. Segunda-feira, 8 horas da manhã, reuniãozinha comercial para começar a semana. E aí, como foram as vendas da semana anterior? Eu fechei com o açougue do Zé. R$3.500 por semana. E aquele supermercado grande, como andam as negociações? Elas estão paradas por enquanto. Fazem 2 semanas que eles estão analisando a proposta. Gente, isso não é reunião comercial. Isso é um papo de boteco. Vocês me desculpem. Isso é um papo de boteco. Cadê o dado? Né? Cadê as decisões tomadas ante o dado que a tua empresa tem registrado? Não uma conversa de boteco. Eu fechei com um cliente A, eu fechei com um cliente B, o outro cliente está esperando. O que a gente tirou dessa conversa? Absolutamente nada. Nada. Não tem dado, não tem métrica, não tem análise. É tudo no achismo. É tudo no feeling. Não tá tudo bem. A gente precisa começar a conversar sobre dados. A gente precisa começar a entender o nosso negócio a partir dos números históricos, para que a gente consiga ter um crescimento baseado nos números. Eles não mentem, pessoal. A nossa intuição, o nosso feeling, infelizmente, às vezes está errado. Os números não. Desde que a gente tenha uma base sólida, tratada, né? Isso é importantíssimo para que a gente consiga enxergar a realidade do nosso negócio. Porque daí, nesse nosso dia típico, o que acontece? Na terça-feira, o telefone toca e o cliente grande está reclamando porque a mercadoria dele está atrasada. E o gestor não sabia, porque a logística mal comunicou, se comunicou, o gestor estava ocupado resolvendo outros problemas e não teve tempo de entender o porquê já estava atrasado aquela entrega. E isso gera o quê? Insatisfação no cliente. Resultado? Cliente insatisfeito, relacionamento abalado e o gestor descobrindo o problema quando já era tarde demais. Agora eu vou mostrar para vocês o quanto que isso acaba custando na prática. A perda de um cliente grande, vamos supor que esse cliente ele compra cerca de R$30.000 por semana. A perda desse cliente grande, R$30.000 vezes 4 semanas do mês, vezes 12 meses no ano, 1.440.000 de faturamento para tua empresa. Um cliente de porte grande. Vamos supor um cliente de porte médio. Vamos colocar ali que esse cliente de porte médio compra de ti R$4.000 por semana. R$4.000 vezes 4 semanas, vezes 12 meses do ano. R$192.000 no teu ano. Multiplica isso por 3 clientes pequenos insatisfeitos. 192.000 vezes 3 clientes insatisfeitos no teu ano. R$500.000. Mais de R$500.000. 576.000. Vocês conseguem enxergar o impacto que tem na operação? Dinheiro escorrendo no ralo, tal dinheiro que poderia estar dentro da operação de vocês, bonificando, treinando o vendedor. Então assim, um vendedor improdutivo, por exemplo, um vendedor que não dá atenção pro teu cliente, pode estar perdendo aí 3 clientes por mês na tua carteira e tu não tá nem percebendo. Tá vendo qual é o impacto que tu tem dentro da tua operação? Por quê? Porque não tem métrica de acompanhamento, porque não consegue acompanhar quais são os indicadores daquele vendedor, daquele cliente. Um produto subutilizado dentro da tua empresa, ele pode deixar de faturar milhares, milhões de reais. E somando tudo isso, pessoal, no fim da conta, o número é alto, o número de perda por não conseguir aproveitar ou otimizar a carteira que tu tem ali disponível para ti, por falta de análises internas, é uma perda gigantesca, todo mundo sai perdendo. O vendedor sai perdendo porque ele vai estar perdendo comissão, ele vai estar perdendo cliente, ele vai estar perdendo respeito dentro da empresa. O gestor, ele vai estar perdendo o faturamento mensal, ele não vai estar conseguindo atingir as metas que foram propostas para ele no decorrer do ano. O dono da empresa vai estar perdendo um baita de um faturamento anual, uma baita de uma receita. Tudo isso por falta de análise de dados. E agora eu vou ensinar para vocês o segredo que diferencia esse tipo de gestor, aquele gestor estagnado, que só toma decisões no feeling, com um gestor que toma decisões por meio de dados. Os dados não mentem. A intuição, ela pode falhar, mas os dados, eles nunca mentem. Tu sabe por quê que os gestores comerciais, eles sempre vivem no escuro? Porque eles confiam mais no próprio feeling, porque eu já trabalhei com isso há muitos anos, então é assim que eu sempre fiz e sempre deu certo. Confiam muito mais nisso do que dar uma abertura para trazer o dado para trabalhar a teu favor, né? E nisso tu tem 2 opções. Ou vai aprender a mexer com os dados, ou tu vai contratar um analista de dados, né? E eu tô falando de um analista estrategista, não tô falando daquele cara que vai te dar só número, tá? Tem essa diferença também. Um exemplo prático para ti. O vendedor chega e fala: o cliente está satisfeito, ele sempre me recebe muito bem. Os dados mostram que o cliente reduziu a compra em 30% nos últimos 90 dias. O que isso significa?
Ele tá começando a ficar insatisfeito e ele vai dar abertura para outro fornecedor aparecer ali. Pode ter certeza. Existem 4 números que todo gestor comercial precisa olhar diariamente. Primeiro, número 1, satisfação do cliente. Não precisa ser complicado. Bota dentro da tua operação o seguinte processo. O cliente ele tem que te dar uma nota de satisfação, uma nota de 0 a 10 do quanto ele te indicaria para outras pessoas. Tu mudou de 9 para 7, de 9 para 6, alguma coisa tá errada, o teu sinal de alerta dele tem que piscar. E aqui eu vou mostrar para vocês como vocês poderiam realizar isso perante uma ferramenta chamada Power BI. Ah, Gil, eu não sou técnico, eu não sei mexer em ferramenta nenhuma. Tá tudo bem. A IA, ela tá aqui hoje para nos auxiliar em mexer nessas ferramentas. Então eu vou mostrar para vocês o prompt a ser utilizado e qual é o DAX. O prompt vai te trazer. O que é DAX, Gil? O DAX é uma formulinha que a gente coloca no Power BI para poder trazer a métrica que nós precisamos. Então nesse caso, eu vou supor que vocês não sabem mexer na ferramenta e que vocês não são técnicos e que vocês precisam, obviamente, desses números em mãos. Então eu vou dar um passo aqui do como fazer dentro da IA para poder auxiliar na ferramenta em si. E aí, com isso, a gente consegue tirar o quê? O que a gente extrai disso? O cliente satisfeito, ele compra mais, ele indica para outras pessoas. E aí ele acaba perdoando pequenos erros. O cliente insatisfeito, ele troca de fornecedor pelo mínimo erro, porque ele já estava insatisfeito. Então, para ele é mais fácil trocar de fornecedor na mínima melhoria possível. A primeira oportunidade. Número 2, frequência de compra. Frequência de compra é uma outra métrica que tu precisa ter visão diária. Quantos dias aquele meu cliente ele costuma comprar entre uma compra e outra? Ele comprava a cada 15 dias e agora ele está comprando a cada 25 dias? Opa, sinal vermelho. Tem coisa aí. Ele deve estar comprando de outro fornecedor também. E uma fórmula de DAX para isso. Vou colocar aqui para ti a fórmula do que tu precisa para resolver isso. E, Gil, não sou técnico, peraí. Qual é o prompt que tu precisa dar para uma inteligência artificial te falar exatamente o que tem que colocar no teu Power BI? Então, o número 3 é a análise do ticket médio. Se o ticket médio do teu cliente ele tá caindo, é de duas uma, tá? Ou ele tá com problemas financeiros, e isso acaba acontecendo, né? Ou ele tá testando de outro fornecedor com pequenos pedidos. Sinal laranja. Tem que ficar atento naquele cliente. Número 4, taxa de conversão. Então, assim, ó, de 100 prospects, se tu tem um vendedor que converte 39% dos 100 prospects e tu tem um outro vendedor que converte apenas 5%, alguma coisa tá errada. Tu tem um problema ali para resolver. Deixa eu te contar um case baseado em alguns documentos que a Embrapa liberou. Análise com agroindústrias que começaram a usar dados para gerenciamento do setor comercial identificaram os clientes com risco de cancelamento antes mesmo deles cancelarem. Descobriram produtos com potencial de venda que não era explorado. Encontraram vendedores que precisavam de treinamentos e acharam oportunidades cruzadas que ninguém via. Resultado médio, aumento de 28% no faturamento, galera. Conseguem enxergar como é importante a gente ter tomada de decisão a partir dos dados da nossa empresa? 28%. Vamos fazer um cálculo aqui comigo? Da pequena e da média empresa? A pequena empresa de 3 milhões por mês, com um acréscimo de 28%, 840 mil a mais de faturamento no mês. O que isso representa? Ao invés de faturar 3 milhões, eles estão faturando 3 milhões 840 mil. Faz diferença? A empresa de médio porte que fatura os seus 20 milhões por mês. O acréscimo dos 28%, 5 milhões e 200 mil reais a mais de receita por mês. Eles vão lá para os teus 25 milhões e 200 mil reais de faturamento no mês. Faz ou não faz diferença, pessoal? Conseguir ter acompanhamento com dado e tomar decisão antes de ter um problema. Não é porque sempre trabalhou sem dado que tu precisa continuar assim. Tá tudo bem, tu fez o melhor que tu pôde com as ferramentas que tu tinha naquele momento, mas hoje em dia a gente tem uma IA para impulsionar a tua mentalidade e permitir que tu trabalhe com ferramentas que antes eram muito técnicas, era mais para aquela galera que tinha
mais condições de mexer com programação e tudo mais. Mas hoje não é mais assim. Hoje, tu, como gestor comercial, conhecendo toda a tua operação, o teu negócio, tu tem condições de trazer o dado a teu favor e começar a tomar as tuas decisões mais baseadas em dados do que feeling. Porque eu sei, tu sabe, muitas vezes é muita pressão tu ter que decidir e aí tu pensa, eu já vivi isso no passado, já tive esse problema e eu decidi assim e deu certo. Mas pode não ter sido o máximo de otimização. Tu não pode ter tomado uma decisão que deu certo, mas poderia ter dado muito melhor, entende? Dado é importante. Agora eu vou te mostrar como você poderia estar trabalhando com o dado a teu favor para que tu tenha alertas e avisos de possíveis problemas antes deles acontecerem, para que tu consiga tomar uma ação e reverter um possível problema antes do fogo estar acontecendo. Então imagina se toda manhã tu chega no teu escritório e tu tem uma lista assim. Então vamos supor que tu tem ali uma lista de informações à tua vista. O cliente Zezinho, ele não compra há 35 dias, mas a média de compra dele é a cada 20 dias. Opa, o Zezinho não tá comprando, já era para ele ter feito uma compra entre esses 15 dias a mais que se passaram. Vamos supor que o cliente Luizinho, ele reduziu o teu ticket médio em 40%. Tem que investigar. O vendedor João, ele tá com a taxa de conversão 60% abaixo da média dos vendedores. Opa, ele precisa de treinamento. O produto picanha ou o produto camiseta de gola polo rosa, um produto específico, tá com queda de 25% nas vendas. Opa, tem que verificar a qualidade. O que isso traz para ti, gestor comercial? Ao invés de tu descobrir o problema quando ele já está acontecendo, pegando fogo, tu tem a condição, tu tem a opção de tomar uma ação antes do problema acontecer. Porque tu tá vendo pelos teus dados que tu tem alguns alertas, algumas ações precisam ser feitas perante o cenário que tu tá enxergando. Entende a diferença de tu enxergar um cenário que te permite tomar uma ação para não ter determinado problema com o cenário de que tá tudo pegando fogo, vendedor insatisfeito, cliente insatisfeito, tá tudo pegando fogo e tu não tem tempo de analisar, porque o teu tempo é para resolver o problema do dia. Imagina tu tendo uma tela, aquele cliente ele comprava 50 mil reais por mês, nos últimos 2 meses ele comprou 30 mil. Opa, deixa eu dar uma ligadinha, deixa eu entender o que tá acontecendo, vamos conversar com o vendedor, né? Vamos dar mais atenção para esse cliente, para eu não perdê-lo, porque se ele tá diminuindo, ele tá insatisfeito, né? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Mas hoje você não tem tempo para fazer isso. Eu sei bem como é. Infelizmente, tu não tem tempo para poder olhar mais a fundo os teus clientes e entender por que tu tá apagando fogo. Fogo, o qual existe a opção de tu prevenir. Vou deixar aqui para vocês um material especial com alguns alertas importantíssimos que eu acredito que possa fazer diferença dentro desse assunto que nós conversamos hoje. A segunda solução que eu tô deixando aqui pra vocês, ela vai mostrar pra vocês onde tá escondido a mina de ouro. Como assim a mina de ouro, Gil? A tua base de clientes. Assim, ó, 20% da tua base gera 80% do teu faturamento. E nisso, tu também vai conseguir descobrir quais são os teus clientes potenciais. Então, pessoal, vamos recapitular o que você, gestor comercial, pode ganhar implementando isso. Primeiro, evitar a perda de grandes clientes. E também dar uma atençãozinha para não perder os pequenos clientes que a gente viu que eles também fazem diferença no nosso negócio. Segundo, melhorar a performance da tua equipe, entendendo melhor quais são as dificuldades, as problemáticas e poder dar treinamentos necessários para quando for necessário. Terceiro, explorar o potencial dos clientes que já estão na carteira, que já estão na base. E quarto, por último e não menos importante, entender e identificar oportunidades escondidas. Somando tudo isso que a gente viu hoje, uma pequena empresa ela pode aumentar em cerca de 10 milhões de reais seu faturamento anual. E uma empresa média, ali em média os teus 68, 70 milhões de reais por ano. Somente implementando esses controles dentro do comercial. E uma dica aí pra tu já fazer ainda hoje, pega ali 20% da tua carteira de clientes que mais faturam, que mais compram de ti, anota quando foi a última compra de cada um. E se algum tá há mais de 30 dias sem compra. Se sim, liga pra ele hoje. Só essa ação pode fazer com que tu não perca uma grande quantia de dinheiro. Bom, se você gostou desse vídeo, peço pra te se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram a gente tá sempre colocando conteúdos parecidos sobre dados e negócio.